Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, Amém. Glória a Amém. Deus. Vamos abrir o livro do Evangelho por Marcos, no capítulo 15. Toda glória a Deus. Livro do Evangelho por Marcos, capítulo 15. Louvado seja o Senhor. A Irmandade que está na plataforma do YouTube também, marcam aí, quem puder abrir o livro, tá? Que é o Santo Evangelho por Marcos, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Aqui vai se falar sobre o Senhor Jesus estar perante Pilatos, né? No primeiro verso do capítulo 15, Marcos diz assim: E logo ao amanhecer, os principais do sacerdote, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e constrangeram a Pilatos. Entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que lhe pedisse. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha, no motim, cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele que chamais o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilato lhe disse: Mas que mal fez? E cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça como uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelho, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a purpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Vamos parar por aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja percebeu, irmãos, aqui, o nosso Senhor, no capítulo 15, logo ao amanhecer, vocês lembram que no capítulo 14, eles foram para a casa de Caifás,
glória ao nome do Senhor Jesus, naquela madrugada, e os principais escribas, todos eles começaram a interrogar o nosso Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor, nós vemos aqui, que Jesus foi preso, né? E na casa de Caifás fizeram muitas perguntas para Jesus. Não, pergunta não, acusaram com mentiras e não conseguiam, o Caifás ali percebendo que não estava tudo de acordo, não era coerente, e então Caifás foi direto, que ele ficou frustrado com os demais que não conseguiam trazer uma coisa coerente e via que tudo era uma mentira, que o próprio Caifás também estava nisso, e o próprio Caifás fez a pergunta para o Senhor Jesus se ele é o Filho do Deus bendito. E Jesus disse, né, que eu sou, né? E verão o Filho do Homem, né, à direita do Pai, nas nuvens virão, que é a segunda vinda dele, e nisso aí foi o motivo que Caifás encontrou para que Jesus fosse condenado à morte. Então, irmãos, logo que eles bateram, né, os principais ali, estavam ali, bateram Jesus, cuspiram no Senhor Jesus, que nós vimos tudo isso na leitura passada no 14, agora no capítulo 14. Agora no 15, eles vão entregar para os romanos, que Pilatos está ali como romano, e vejamos que logo no amanhecer, como está escrito aqui, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas do Sinédrio, quer dizer, do concílio, né, irmãos, ali, todos ali tiveram um conselho, amarrando o Senhor Jesus e levaram e entregaram Pilato. Bom, vamos entender o que é um concílio, aquela reunião de Caifás que ele fez na casa do sumo sacerdote. Aquele concílio, irmãos, é uma reunião daquela autoridade eclesiástica, né? Que eles cuidavam do quê? Da fé, da doutrina, exatamente isso que eles cuidavam. Então, o objetivo deles era discutir, irmãos, né? Sobre a doutrina, a fé, os costumes, claro, também um costume que é um moral. Então, veja, desta forma, foi assim que eles estavam, esse concílio todo resolveu levar, amarrando Jesus e levando ele para, glória ao nome do Senhor Jesus, ser entregue para Pilatos. Então, vejamos aqui muito claro que isso aí já foi já ali pela parte da manhã, glória ao nome do Senhor Jesus. E assim, Pilatos, que ele foi um oficial romano, né, entre os judeus, porque Roma mandou ali Pilatos e ele tinha que estar ali, porque os judeus, Israel estava dominado, claro, por Roma. Então, tinha que vir alguns imperadores de Roma para estar ali dentro também de Israel, dominando. Glória ao nome do Senhor. E aqui nós vemos no versículo 2 que Pilatos fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Eles acusaram e falaram todo tipo de acusação contra o Senhor Jesus. Pilatos foi ouvindo. Irmãos, quantas mentiras esses homens, prestam bem atenção nisso, hein? Esses homens que tinham as escrituras do Antigo Testamento nas mãos deles, que eram os livros de Moisés, Salmos, enfim, todo o Antigo Testamento. Esses homens tinham a profecia, você sabe que o livro de Isaías é um profeta messiânico, foi o que mais falou do Senhor Jesus, glória a Deus, do Cristo, do Messias, e enfim, eles tinham o quê? Qual era o motivo desses homens? Porque eles tinham inveja nos corações deles. Nós vamos ver mais à frente, Pilatos percebe isso, depois nós vamos ver ali no versículo 10. Mas aqui, eles fizeram de tudo, toda acusação contra o Senhor Jesus, inclusive dizendo que ele era o rei dos judeus, veja, irmãos, imagina o seguinte, um rei dos judeus sendo que Roma dominava ali. Então, Pilatos faz a pergunta, né, para o Senhor Jesus e diz: que tu dizes? E aqui nós vemos aqui, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, Pilatos ele focou no Senhor Jesus. Por que que ele focou? É porque os outros falavam que ele era o rei dos judeus, então Pilatos quis saber mais a fundo.
porque Roma estava dominando ali, glória ao nome do Senhor Jesus, estava dominando toda ali aquela parte, né, irmãos, de Jerusalém, todos os judeus, e de repente aparece ali um rei dos judeus, claro, então Pilatos se interessou muito e ele focou no Senhor Jesus por ter reivindicado, né, de ser ou não ser rei dos judeus, isso através de quem? Desses homens aí, dos sindérios, perdão, dos anciãos, dos escribas, dos principais sacerdotes. Então, ele focou, né, irmão? Então, vamos dar a continuidade aqui no versículo 3. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas, porém, ele nada respondia. Então, aqui nós vemos, irmãos, acusações, e no versículo 3 está falando, no versículo 4 e 5. Então, Pilatos o interrogou no versículo 4, outra vez, dizendo: nada responde, vê quantas coisas testifica contra ti. E o Senhor Jesus em silêncio. Olha o que nós vamos aprender hoje, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 5, diz assim: mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Irmãos, tem momentos na nossa vida que as pessoas acusam nós, como vocês, e qual é a melhor forma da defesa? É você ficar em silêncio em certa situação, porque os acusadores vão acusar por mentira, por engano, por inveja, por ciúmes. É o que aconteceu com Jesus, esses homens aqui tinham invejas do Senhor Jesus e fizeram todo tipo de acusação. E Jesus não se defendeu, irmão. Ele preferiu ficar em silêncio. E assim ele ensina que nós, como discípulo, quando enfrentamos algumas desavenças, alguns confrontos, a melhor coisa é entrar em silêncio e ficar em comunhão com Deus, que eu tenho certeza, irmão, em meu coração, que o filho estava ligado no pai. Quanto ele deveria estar falando com o pai naquele momento? Porque todo aquele que anda no Espírito, ele conversa com Deus. Ele está com o Senhor, sempre falando em alguma coisa. Não é verdade, irmão? Quantas vezes pode ter acontecido na vida de cada um de vocês que as pessoas acusando, apontando o dedo contra vocês, e vocês no Espírito, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, Senhor Jesus. Oh, Senhor, me guarda desta hora, no teu espírito com Deus. E eles não acabam não ouvindo nada. Por quê? Porque você está em comunhão com o Pai Celestial e com seu Filho Jesus Cristo. E é assim, Jesus, irmão, aqui nós vemos desse versículo 3 ao 5. Então, vemos que a pergunta de Pilatos, né, irmãos, ele envolve duas negações. Por quê? Nós estamos vendo aqui um duplo negativo aqui que o apóstolo Marcos estava explicando. Confirma que Jesus nada respondia. Então, Pilatos ficou muito, mas muito impressionado com o silêncio do Senhor Jesus, porque ele poderia, Pilatos, claro, poderia libertar. Você pode ver isso em Lucas, e Pilatos, você não diz nada? Você sabe que eu tenho poder para te libertar, dar a vida ou também de matar? E Jesus respondeu para ele, lá isso em Lucas, né? Ele disse: poder nenhum você teria se do alto não lhe desse o poder. Isso, Pilato ficou maravilhado. E aqui a mesma coisa, né? Nós vemos aqui Marcos ele não revelou assim como Lucas fala melhor, né? Mas vemos aqui que a resposta do Senhor Jesus, né? Nós vemos aqui que o Senhor ficava sempre em silêncio, porque Pilato poderia libertar, né, se a resposta do Senhor Jesus, claro, fosse satisfatório para Pilato, Pilato libertaria, mas Jesus ficou em silêncio. E vemos no versículo 6, irmão, que no dia da festa, costumava soltar um preso de qualquer que ele pedisse, né? Então, havia esse costume, nós vemos aqui que havia esse costume, e, e aqui estava no versículo 7 que ali havia um chamado Barrabás, um homem chamado Barrabás, que mais à frente queria mostrar para vocês, e vou mostrar que o nome Barrabás, irmãos, lá os judeus eles têm muito sobrenome, né? O nome da pessoa
tem significativo. E o que interessante, que Barrabás no grego, irmãos, ele é considerado como filho do pai. Olha que interessante. Poucos sabem disso. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, para nós termos mais conhecimento sobre o assunto. Barrabás, ele tem um significado para os judeus. Para nós aqui, Barrabás, só sabe assim, e não sabe qual é o significado. Mas aqui no grego nós percebemos que é um significado filho do pai. É isso, é o nome do Barrabás, tem esse significativo. Mas eu vou explicar isso um pouco mais à frente, tá? Então, aqui, eles tinham exatamente isso de soltar Barrabás. Qual o motivo de Barrabás? O Barrabás, irmãos, teve um motim. O que isso significa? Os judeus estavam escravizados, vamos dizer assim, dominados por Roma. E a qualquer custo eles queriam se libertar. Tanto que eles imaginavam que o nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Messias, era para vir libertá-los de Roma. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado, que é maior do que a escravidão de Roma. Que Roma já era terrível a escravidão dele, mas o pecado era pior, entendeu, irmãos? Então, Jesus veio para libertar-nos do pecado, para que nós nascermos em Cristo Jesus para Deus Pai, porque o pecado nos constituiu inimigos de Deus através do pecado de Adão e de Eva, né? Veio o pecado e o pecado gerou a morte. Por isso que todos nós temos a morte. Cada um de vocês tem um pecado dentro de vocês, que isso tem que ser espiritual, não. A quem não entendeu espiritual, vai estranhar o que Deus está dando a graça de falar aqui para vocês. Mas quem é espiritual vai entender isso que eu estou falando. Por quê, irmão? Porque, veja bem, em Romanos está bem claro que através de um homem veio o pecado e o pecado gerou a morte. E todos os homens passaram, né, a ser pecadores. Por quê? Porque nós temos a morte. Vocês sabem que cada um de vocês não são eternos, vocês vão morrer. Eu também vou morrer. Então, esse pecado está aqui, está dentro de nós, porque é a morte. A morte é a filha do pecado. Se é filha do pecado, é pecado, entendeu? Então, veja, no momento que nós temos essa morte, Jesus nos anuncia a graça dele, que é a graça de Deus, e Deus dá o seu próprio Filho para nos libertar desse pecado, desta morte. E Jesus perdoa todos os nossos pecados. Todos. Menos um, ele não tirou de nós. É a morte. Por quê? Porque como Cristo foi para a sepultura e pela palavra de Deus, que do pó nós viemos por causa do pecado, do pó nós vamos voltar, né? Então, nós vamos ter que cumprir a palavra de Deus, vamos para a sepultura e vamos voltar para o pó. Mas Cristo, todo aquele que nasceu e creu em Jesus, todo aquele que creu que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que é a vida eterna, como diz em João capítulo, né, no capítulo 10, no versículo 25, salvo erro, eu vou puxar aqui um pouquinho só, para nós olharmos aqui com a precisão, para que, olha o que diz aqui o Senhor Jesus, ó, eu vou direto já no versículo 27, ele diz assim, ó, no João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha o que o Senhor Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, nós não somos essas ovelhas. Nós ouvimos a voz do Senhor Jesus. Nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos a palavra de Deus. Olha o versículo 28. Dou-lhe a vida eterna. Primeira promessa dele e a primeira benção é a graça dele. Dou-lhe a vida eterna. E nunca hão de perecer. Quer dizer, nunca vão morrer. Bom, irmão, se dá a vida eterna, não tem morte. Não tem como morrer. Porque é vida eterna. Depois ele diz que ninguém as arrebatará das minhas mãos.
Ou seja, ele nos dá uma proteção tão grande, irmãos. O que nós devemos é orar e vigiar. Isso sim. Mas olha, ele deu uma proteção, ele deu uma garantia tão grande que ele disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele, conhece ele, como vocês também. E eu digo que ainda nós estamos conhecendo mais profundo a ele, porque nós conhecemos que ele é Jesus, conhecemos que ele é o Salvador do mundo, mas agora nós estamos conhecendo mais profundo porque ele veio aqui, como é que ele fez essa grande obra, como é que ele deixou essa graça maravilhosa e como é que ele nos resgatou para ele e fez nós termos vida diante de Deus. Isso é uma graça maravilhosa. Só Cristo pode fazer isso, irmãos. Não há ninguém que possa dar esta graça tão gloriosa se não for Jesus Cristo, que o próprio Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o teu filho para que todos os nossos pecados fossem para a cruz com o filho. Ele se fez lá pecador, maldito na cruz, para que você fosse abençoado e recebesse o perdão para que nós reinaremos com o próprio Filho de Deus na sua glória. Lucas, no Evangelho por João, capítulo 17, está lá a confirmação de Jesus Cristo fazendo uma oração ao Pai Celestial e dizendo no versículo 24 do capítulo 17 de João, na oração do Senhor, ele deixou muito claro aqui, dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha o que o Senhor Jesus foi pedir, meus amados. Então, significa que aonde Jesus for, todos nós iremos com ele. Qualquer lugar que ele estiver, aonde, olha, ele deixou bem claro, aonde eu estiver, também quero que eles estejam comigo. Meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, vocês perceberam o amor que o Senhor Jesus tem por nós? Agora, é isso que nos traz essa alegria. Quando nós temos esse conhecimento, nós começamos a amar mais o Senhor Jesus. Nós começamos a amar mais a Deus. Porque olha só a intenção de Jesus pela vida de cada um de vocês. Vocês estão entendendo? Olha a intenção de Cristo, qual era a intenção dele. Agora, irmãos, quando nós temos esse conhecimento, o que acontece em nós? Meu Deus, o Senhor Jesus fez isso por mim. O Senhor Jesus entregou sua vida porque Ele quer que eu entre no reino do céu. Irmãos, você vai querer amar mais Cristo. E se você ama mais Cristo, você já não quer mais fazer nada do que é de você. Você só quer agradar a Ele. É como uma noiva. A noiva quer agradar o noivo. É como uma esposa ataviada, uma esposa que o próprio esposo adorna ela quer usar os presentes que o seu esposo deu a ela. Ela quer usar aquilo que ela recebeu. Irmãos, e o que nós recebemos? Nós recebemos perdão, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos aqui a promessa de estar nas mãos dele. Então, quando nós percebemos isso, o que acontece com nós? Então, nós percebemos que nós temos que agradar ao Senhor, agradar a Deus, começar a errar menos e agradar mais o Pai. Porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos errar muitas vezes. Sempre pecando, sempre vai vir a raiva, vai vir alguma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo, e nós começamos a pisar nas pessoas, machucar as pessoas, e desta forma não. Então nós agradamos o Pai, agradamos o seu Filho. Entendeu, irmãos? Olha só que coisa linda. Por que Jesus fez isso? Por você. E aí ele, nessa mesma oração, ele diz para Deus que, Pai, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então, olha, nós sendo santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, meus irmãos, voltando aqui nessa passagem, então nós vemos aqui que Barrabás, ele tinha cometido, voltando na história ali em Barrabás, ele achava que teria que Jerusalém ser liberto de Roma. Por isso que os acusadores já usou o nome dele como rei dos judeus para confrontar com Roma. Pilatos era um romano, estava ali um homem enviado de Roma para cuidar dali. Irmãos, veja, e Jesus não responde nada. Glória a Deus. Então, qual é o motivo de Barrabás? Bem antes, né? É por isso que ele estava preso. Bem antes de Jesus ser entregue, Barrabás, num motim, tentando a libertação de alguma forma, ele acaba cometendo um assassinato. Ele mata, provavelmente, um soldado ali. E ele acaba sendo preso. E ali ele estava preso. E aqui, então, no versículo 8, nós vemos assim, no versículo 7, olha só, e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte, né? Nessa rebelião, motim é uma rebelião. No versículo 8, a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha dito. Então, nós vemos aqui nesse versículo 9 também, Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então, irmão, no versículo 8, nós percebemos que a multidão estava chefiada pelos inimigos do Senhor Jesus. Quem eram os inimigos do Senhor Jesus? Irmãos, aqueles conhecedores da palavra de Deus. Conhecedores. Olha que perigo, irmãos. Por isso que eu vos digo, irmãos, nós temos que estar bem debaixo do sangue do Senhor Jesus. Porque a inveja entra o diabo. Porque a inveja vem do diabo, vem do nosso adversário. Esses homens estavam carregados de inveja. Nós vamos ver aqui no versículo 10, para você ver que o próprio Pilatos percebeu isso. Então vejamos aqui, irmãos, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, que esses inimigos aqui, né, a multidão, que o inimigo não era a multidão, o inimigo era os principais sacerdotes, os anciãos ali da época, e os fariseus, né, os escribas, né? Vejamos, então, esses homens estavam incitando a multidão. E ali, então, pediu Pilatos, né, que seguisse o que costumavam fazer, então, libertar um prisioneiro. E Pilatos lhe ofereceu, então, aqui, quer que solte o rei dos judeus? Ofereceu o rei dos judeus. Agora, veja bem, irmãos, por que, olha, observa isso, amados. Entregaram para Pilato como rei dos judeus. Bom, se é rei dos judeus, esse rei vai lutar contra Roma. Pilatos poderia pensar desse jeito. O silêncio de Jesus mudou toda a opinião de Pilato, que no começo Pilato pensou isso. Por isso que ele focou em Jesus, por causa dessa acusação, rei dos judeus. Não é verdade? Se esses homens aqui, os principais escribas, os principais sacerdotes, os anciãos, chegassem para Pilatos e falassem: olha, ele aqui infringiu a lei dizendo que ele é filho de Deus. Pilatos falou: isso é problema de vocês, religião de vocês, não quero nem saber disso, meu assunto aqui é com Roma. Então, isso aí eles não iam conseguir. Qual foi a forma? Olha como o inimigo é sujo, irmão. Então, a forma de envolver o reino, né, de Roma, envolver Roma, é levantar Jesus como rei dos judeus. Mas na verdade Jesus é mesmo, é rei dos reis. Então, o próprio inimigo, enfurecido, né, através desses homens com inveja, foi essa acusação. Mas vocês podem ver que lá no concílio, lá no 14, a acusação não era essa. Olha como eles são tão mentirosos. Na acusação, se nós lermos aqui no livro de Marcos, capítulo 14, nós vamos ver aqui no versículo, lá no concílio deles, lá dentro da casa de Caifás, lá no versículo 61, 62, ó. Mas Jesus aqui, ó, mas ele calou-se e nada respondeu.
o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e diz: És tu o filho de Deus bendito? E a resposta de Jesus é essa: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. E no versículo 63, o sumo sacerdote Caifás, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos mais de testemunha? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos consideraram culpados de morte. Entendeu? Aqui é a razão verdadeira desses acusadores. Mas se eles levassem isso para Pilatos, Pilatos falou: Isso é problema de vocês. Então, aqui, né, eles invertem. Ele já estava dizendo ali, entregando para Pilatos a acusação, dizendo que ele era o rei. Ó, você pode ver que no versículo 2 do capítulo 15, diz assim: Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? Claro, Jesus respondeu: Tu o dizes. Está vendo? Tu o dizes. Olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. Então, mais uma vez, esses homens mentem. Mente para o romano, né, Pilatos, e traz essa acusação. Então, nós vemos aqui, irmãos, no versículo que nós estamos vendo, que Pilatos ofereceu, no versículo 9, que Pilatos, ele ofereceu o rei dos judeus. Assim, sem saber, Pilatos confessou a verdadeira posição de Jesus. Olha só, sem Pilatos perceber, ele confessou a posição verdadeira de Cristo. Porque quando ele fez essa, Pilato, no versículo 9, diz assim: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pilatos confessou que Jesus era o rei dos judeus. Glória ao nome do Senhor. Mas olha o versículo 10, irmãos. Porque ele, quem? Pilatos, bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Irmãos, Pilatos percebeu que esses homens eram falsos. Irmãos, agora vocês entendem como nós, agora vamos olhar para nós cristãos. Olha o perigo de um crente quando não dá bom testemunho. Olha o perigo de um crente quando ele suja a imagem do nosso Senhor Jesus. Como a imagem, me perdoa, o testemunho do Senhor Jesus. Porque nós somos a imagem de Deus. E como nós podemos sujar a imagem de Deus através de nós mesmos, com mentiras, invejas, engano, mutins, separações, divisões, entendeu? As nossas roupas nos declaram se somos cristãos ou não, porque isso vai vir dentro do coração. Se você ama a Deus, você quer agradar a Ele com o teu corpo, e você sabe que Deus não gosta de nudez, Deus gosta das coisas bem comportadas. Então, modéstia, nós devemos fazer isso. Então, irmãos, quantos crentes nos dias de hoje são mentirosos, enganadores, já passou, fez trapaças, e isto, muitas pessoas vão olhar para esse crente enganador, falso, falar, mas esse aí é filho de Deus. E como Pilatos também viu que esse judaísmo na época, que esse sacerdote, homens que estavam sempre orando, sempre fazendo as suas preces, andando nas ruas. Você acha que os guardas romanos não via isso? E eles oravam nas praças, lá, Mateus capítulo 6, você vai ver isso, né? Jesus explicando sobre o dízimo, sobre a oração, sobre o jejum. Esses homens que faziam tudo isso, olha aí, olha o verdadeiro coração deles sendo demonstrado. Meu querido irmão, minha querida irmã, aprenda isso hoje. Você sabe que Deus testa nós todos os momentos da nossa vida, e aí vai sendo declarado quem verdadeiramente nós somos. E bem-aventurado quando erramos e pedimos perdão a Cristo e a Deus e vamos para a correção, para nós não fazermos mais, porque a inveja, ela faz isso, irmão, ela destrói vidas. Quantos de vocês
passaram por uma situação dessa, irmãos? Não é verdade? Quantos de vocês já foram machucados? E as pessoas que estão no mundo, irmãos? Então, veja, o romano aqui, Pilatos, ele era do mundo, irmão. Ele não tinha conhecimento de Deus, ele não tinha conhecimento da salvação, de nada disso. Estava ali reinando, estava observando aquilo ali. Mas, irmãos, eles viram esses mentirosos, esses homens invejosos entregando Jesus Cristo. E Deus usou da boca do próprio Pilatos. Pilato confessou que ele era rei dos judeus. Quer que eu solte o rei dos judeus? Agora você imagina, porque ele fez, é como eu disse, no versículo 10, ele percebeu muito bem que esses homens eram invejosos. Muitas vidas de pessoas foram destruídas por causa da inveja. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Destruída aqui na terra. No céu não, hein? Você viu? Jesus aqui foi morto na terra, mas Deus o ressuscitou. Aqueles que são inocentes, aqueles que passaram, glória ao nome do Senhor, tiveram, por causa da mentira, do engano, destruíram a vida de alguns, vocês podem ter certeza que diante de Deus, ninguém toca na tua vida espiritual se você for fiel ao Senhor. Na matéria, aqui pode ser sim, pode, claro que pode, né? As pessoas podem levantar um falso testemunho contra qualquer um de vocês, ou de mim, qualquer um de nós. Mas somente Deus é que tem poder de sondar os corações e os pensamentos da humanidade. Somente Deus e seu Filho Jesus. Nem o inimigo tem esse poder. Então, meu amado irmão, como é então que Pilatos percebeu? Irmão, pela fala deles. Eles estavam ali falando coisas que não era coerente. E Pilatos percebeu, mas Pilatos nunca ia descobrir, a não ser a inveja. Já viu aquela história? Quando uma pessoa fica cega na inveja, quantas desgraças aparecem e dá para perceber, e todos percebem que é inveja, não é verdade? Então, queridos, e o que nós devemos fazer? Nós devemos se submeter à autoridade da palavra de Deus e sempre atento para não nascer nenhum ponto de inveja no nosso coração. De forma alguma. É como um solo, como a palavra de Deus. Lembra da semente? Ajudando vocês a lembrar dessa passagem. Uma caiu entre as estradas, né? Entre o caminho ali, e as aves do céu comeram. Outra caiu entre os pedregais, não tinha terra. Também veio o sol, acabou morrendo. A outra caiu entre os espinhos, sufocaram, também não deu fruto. E a outra caiu numa terra que é o solo bom, uma terra boa. Essa deu fruto 100, outro 60, outro 30. Então, o que significa isso? Irmão, vocês sabem pela natureza, principalmente quem tem fazenda, tem sítio, ou carpina, que mexe com terra, vocês sabem que os espinhos, as ervas daninhas, elas nascem por si só, não é verdade? E o solo, se você deixar, vira mato. E aí não tem como você cultivar ali. Primeiro você tem que limpar, arrancar todos aqueles matos, para você deixar a terra purinha para receber as sementes e ter ali sempre um fruto, né? Vai ter uma árvore, vai ter uma plantação, vamos dizer, uma plantação de milho. Só que nesse caminho, nesse intermédio que vai nascendo o milho, vai crescendo, depois vai ter a espiga, as ervas daninhas voltam a nascer de novo. E aí o lavrador tem que ir lá e vai arrancando todas essas ervas daninhas, somente deixar o milharal. Irmãos, nós fomos batizados, fomos limpos, temos um coração puro na purificação da palavra. Só que não esqueça que nós estamos crescendo e começando a dar fruto. Então nós temos que remover as ervas daninhas dentro de nós, para que o coração permaneça, isso cabe em nós. Então nós sabemos, vamos identificar. O crente pode ter inveja? Não. Então, nós temos que remover isso em nome do Senhor Jesus. O crente pode ter ciúmes? Não. Removemos em nome do Senhor Jesus. O crente pode ser orgulhoso? De maneira alguma. Isso quem tem que remover somos nós, irmãos. Não é Deus que vai remover isso.
Somos nós que temos que remover, tá? Ele já mostrou para nós a vontade dele. Então, ele está nos disciplinando. Então, por isso que nós temos que orar e vigiar para que nós não caiamos em tentação. Então, nós temos que estar sempre vigilante, sempre estar vendo, fazer uma autoanálise. Já parou para sentar um pouco e dobrar o seu joelho e orar e dizer assim, Senhor, como eu estou na tua presença? Como que eu estou, Senhor, diante da tua presença? Senhor, os meus atos estão lhe agradando? Porque se eu não estou conseguindo, eu não estou enxergando, Senhor. Por favor, o teu Espírito Santo está aqui no meu coração, porque o Senhor deixou o teu Espírito Santo aqui na terra, e ele está me guiando para ti. Espírito, passa aqui o Espírito Santo, Senhor, me mostre aqui aonde eu esteja em algum erro, para que eu dobre o meu joelho e peça perdão a ti e me corrijo nisso, e com o teu poder e a tua imensa misericórdia, vai sempre me ajudar para não cometer mais esses erros, esses pecados. O Senhor me ajuda. Meu amado irmão, você acha que Deus não vai ajudar? Vai e muito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vejamos aqui, irmãos, que o crente ele não pode ter nada disso. Olha só, então isso aqui é um ensinamento para todos nós que somos cristãos, tá bem? E se houver entre nós crente que está fazendo mentira, engano, cometendo os erros, aprenda com a palavra de Deus, não cometa mais. Vai para os pés do Senhor, peça perdão e venha ser realmente um cristão fiel a Deus e a Cristo Jesus. É esse que o Senhor está procurando, os fiéis. Crente tem de monte, irmão. Você pode ver lá acho que em Judas, não é Judas não, em Tiago, que fez uma pergunta, você crê que existe Deus? Faz bem, porque os diabos, os demônios também creem e estremecem diante da presença dele. Então, irmão, só o fato de crer e não seguir Jesus, isso aí não vai levar você para o céu. Tem que seguir Cristo Jesus. Ah, mas daquele que crer nele será salvo. Crer nele também vai ter que andar com ele. Se ele diz que aonde ele orou a Deus, lá em João capítulo 17, versículo 24, Pai, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver na minha glória, então significa que você tem que andar com ele aqui na terra, minha filha. Você tem que andar com ele, não é só crer, tem que andar com ele para você acabar de chegar lá na glória e estar com ele também. Então, amados, isso aqui prova como que se Pilatos ia crer em Deus, se aqueles homens que falavam de Deus, que estavam com a Torá nas mãos dele, que é o Velho Testamento, estava ali a religião dele, e neste momento entrega Jesus desta forma, que escândalo, irmão. Pilatos nunca vai crer num negócio desse, de ver corações invejosos e mentirosos e facciosos. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Pois é. Então vamos aqui, vejamos aqui então que Pilatos ele percebeu que era por inveja que esses principais sacerdotes queriam que Jesus fosse morto. Então isso já foi muito claro, Pilatos já entendeu. Agora vamos aqui no versículo, irmãos, 11. Aí os principados, né? Olha aqui, ó. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Olha, irmãos. E no versículo 12, Pilatos, respondendo-lhe, disse-lhe outra vez: quer que quereis, pois que faça aquele a quem chamais rei dos judeus? Quer dizer, olha Pilatos ainda reafirmando, né? Então, vemos aqui, irmãos, mais uma vez que esses principais sacerdotes, eles estavam manipulando, né, o curso do acontecimento. Aqui, irmão, é que nos ensinam. Amada igreja, presta bem atenção. Esses principais sacerdotes, esses escribas, esses anciãos da época, eles estavam manipulando. Irmãos, alguém vai parar e vai pensar assim, mas irmão, minha vida está em Deus, eu estou guardado em Deus, ninguém toca em mim. Irmãos,
Presta bem atenção sobre isso, tá? Cuidado que muitas pessoas podem se decepcionar nisso. Por isso que nós temos uma oração dizendo, Pai, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Não é verdade? Mas tem pessoas que manipulam a vida de outras pessoas. Tem pessoas que manipulam. Entendeu? Jesus, veja, nesse momento aqui, eles estavam manipulando uma multidão. Você acha que no meio daquela multidão, muitos deles creram no Evangelho de Jesus, assim, não seguiram, mas ouviram, né? Como muitos aqui vai ouvir esse Evangelho, muitos creem, outros vai ouvir e pode achar lindo, maravilhoso e vai indo, porque está gravado, vai para o mundo todo, né? E de repente mas não vai seguir, mas aqueles que creem em Jesus vai. Então veja, esses homens aqui, eles estavam, glória ao nome do Senhor Jesus, manipulando esse curso referente, né, os acontecimentos. Eles estavam manipulando. E olha que, no momento, Pilatos tinha um poder maior, tá bom? Mas, irmãos, nós vemos aqui que acabou incitando, então, irmão, que eles atiçando, cada vez mais atiçando aqui a multidão, né, nesse tumulto aí, que foi irônico, né? A multidão, então, acabou preferindo Barrabás. É aqui, eles estão já preferindo aqui Barrabás. E como eu disse para vocês, né, irmãos, veja, Barrabás, ele tem um significado chamado, né, o nome dele é um significado ali para eles, judeus ali, chama filho do pai, tá certo? E aqui nós estamos vendo que o verdadeiro filho do pai é Jesus Cristo. Jesus é o filho do pai. Mas aqui, Barrabás, o nome dele fala que é filho do pai. Esse é o significado do nome Barrabás. E nós vejamos aqui, irmão, no versículo 13, que eles acabaram tornando a clamar: crucifica. Ah, sim. Pilato respondeu, né? O rei dos judeus. Aí eles dizem: crucificam, crucificam. Então, irmão, nós vemos aqui que aqui Marcos, né, o evangelista Marco, então ele fala sobre a crucificação. Então, amados, aqui já está se falando da morte do nosso Senhor Jesus, e nós vemos no versículo 14 que Pilatos fala, mas que mal fez? Que mal? E eles cada vez mais clamavam e dizia: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, aí Pilatos, lógico, em outro capítulo, em Lucas, né? Pilatos tentou. Tem uma outra passagem que, quando nós chegar no Evangelho ali, cada Evangelho eles dão uma mostra. Aqui Marcos ele foi mais resumido, foi focado ali no segmento aqui, mas o Lucas ele dá um pouco mais de detalhes, tá bem, irmãos? E Pilatos tentou salvar, porque vocês lembram numa outra passagem que diz assim, a mulher de Pilatos, ela mandou um mensageiro dizendo para Pilatos: olha, não entra na questão desse justo, porque num sonho eu sofri muito por causa dele. Olha só, irmão, Pilatos ficou, ele só foi recebendo mensagem assim de advertência. E Pilatos tentou salvar Jesus. No outro evangelho foi bem clara a intenção dele. E aqui Marcos não declarou a intenção de Pilatos, mas lá no outro ele declarou. E o que aconteceu? Olha como os sacerdotes eram terríveis lá naquela época, esses manipuladores. Eles simplesmente falou: se tu soltares, não é amigo de César. Aí a coisa complicou. Porque Jesus estava sendo acusado como rei dos judeus. Imagina Pilatos liberando, isso vai chegar em Roma, no César, Pilatos vai estar com problema. Então, Pilatos, lavo as minhas mãos, está na mão de vocês agora. Ele falou que o sangue dele, né, eu lavo as minhas mãos sobre o sangue desse justo, né, desse inocente. Aí ele falou, não, que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. Que é isso, meu Deus? Então, irmãos,
Mas vamos estar aqui em Marcos, e nós percebemos, então, que aí não tinha mais como fazer, né? Pilatos aqui está bem claro, ó, querendo satisfazer a multidão, assim Marcos falando, soltou Barrabás. Então nós estamos vendo aqui que o Pilatos acabou entregando Jesus. Entregou para os soldados. Não entregou para a multidão, irmão, entregou para os soldados romanos. A multidão não poderia fazer isso. Muito menos os sacerdotes, os escribas, eles não poderiam derrubar o sangue de homem algum, não é verdade? Então, veja, aí entregou para os soldados. Agora, nós estamos vendo aqui, irmãos, que no versículo 16, os soldados o levaram para dentro de, né, a sala, que é uma audiência, e convocaram toda a corte. Meu Deus, agora é o espetáculo, irmãos. Olha o que é a humilhação. Irmandade, pare e pense. Ninguém quer ser humilhado, é verdade? Ninguém gosta de ser humilhado. É constrangedor isso, né? Mas pare e pense. Olha o nosso Senhor Jesus. Ele não foi humilhado pelo só o soldado. Ele foi um espetáculo para toda a corte assistir a ultraje. Ele foi ultrajado. Ele sofreu muito por você, meu irmão, minha irmã. Ele sofreu por todos nós. Ele sofreu para toda a humanidade. Todos que ouvir isto, essa palavra aqui, essa leitura da Bíblia, você está incluso, está inclusa nesse sofrimento de Jesus. Ele morreu por você. Ele morreu por cada um de nós. Se outros ouvirem, em nome de Jesus, que vai ouvir, porque Cristo está muito próximo de chegar, e o evangelho dele está indo para todos os quatro cantos da face da terra, para o mundo todo, todos os países. Um dia, quando esse evangelho chegar até você, considere-se abençoada e abençoado de Deus. E corra para as Escrituras Sagradas, e corra para Jesus Cristo. Ele tem a salvação para a vida de cada um, porque ele veio para isso. Então ele foi ultrajado. E todos que passam por humilhações, que se lamentam, glorificai a Deus, porque o teu Salvador passou para que você sinta, porque ninguém quer ser humilhado. Mas nós não estamos sendo aqui masoquista, não. Se nosso Senhor foi tão humilhado e você está sendo humilhada por causa do nome do Senhor Jesus, quão grande será o teu galardão se você não negar o Senhor Jesus? Quão grande será o teu galardão? Pois o Senhor vai te honrar tanto, porque ele disse que aquele que não negar Cristo, Cristo não o negará diante do seu Pai. Irmão, você imagina uma pessoa quando chegar diante de Deus e o próprio filho negar você diante de Deus, do Pai, por causa de não seguir Jesus aqui, tendo os conhecimentos e não seguir Cristo? Já parou para pensar nisso? Glória ao nome do Senhor, nós temos que tomar bastante cuidado, né, meus amados? Então, aqui, queridos, voltando aqui na passagem do nosso Senhor, nós vemos aqui, então, que esse soldado, já no versículo 16, esse destacamento, né, irmão? Então, ele está refletindo aqui, essa corte aqui, mais ou menos, irmãos, ali, uma corte ali, eu acredito que deveria ter ali uns 600 soldados ali, né? Nós não sabemos, é mais ou menos isso, a quantidade de pessoas que estavam ali dentro. Estão falando dentro da corte ali, tá bem, meus irmãos? Então, vejamos aqui que era um grande grupo de soldados debochando do Senhor Jesus. Um grande grupo de soldados. Irmãos, pensa aqui comigo. O soldado sabia que Jesus, o nosso Senhor Jesus, através desses homens que se diz santo, que é os escribas, os sacerdotes, os principais deles,
e também os anciãos aqui da época, que está aqui escrito, imagina, os soldados ouviram que Jesus estava sendo acusado como rei dos judeus. Irmãos, Jesus, para os soldados, né, é como se estava sendo inimigo. Por isso que os soldados começou a ultrajar o Senhor Jesus, começou, com licença, por favor, beber uma aguinha. Então, por isso que o Senhor Jesus, os soldados, irmãos, eles começaram, é o rei dos judeus, no deboche, né, irmãos? Então, olha só como que eles fizeram com Jesus. Olha a humilhação. Queridos, eu queria chamar a atenção de todos vocês com amor, com carinho. Presta atenção nisso. Se você se sente tão humilhado com tantas coisas, vamos refletir agora na vida do teu Salvador, do meu Salvador, do nosso amado Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias. Veja bem, esses soldados, irmãos, eles usaram então aqui, você pode ver, que já no versículo 17, ele vestiram Jesus de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, e lhe puseram sobre a cabeça e bateram nele para entrar. E aqui começa a descer o sangue aqui, todo em volta dele. Já pensou? Vamos sentir aqui esse momento, irmão. Sentir esse momento, porque a gente tem que dar valor. Só assim para nós termos um conhecimento melhor sobre Jesus, aquele que morreu por você. Porque quando a gente anuncia Jesus para muitas pessoas, é como se você falasse de qualquer pessoa. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Filho de Deus. É do Filho de Deus que nós estamos falando. Tem uma coisa muito mais forte que isso. Veja bem. Então, nós vemos aqui que esses soldados, ele acabou usando de improviso, de púrpura, uma coroa de cetro do rei, né, e um cetro, que ele deu uma cana lá para Jesus. Nós estamos vendo aqui, a púrpura, irmão, era uma cor da realeza, era vermelho. Então, mas isso não deboche, né, irmão? Colocou lá uma capa no Senhor Jesus, vermelho escarlate, e pôs aquela coroa, e eles riam, esbofeteou Jesus. Você pode ver aqui, irmão, ó. E aqui você vê, ó, no versículo 18, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Aquilo, aquela mentira. Olha como isso pega, irmão. Olha como a mentira. Irmãos, eu não estou aqui dizendo, olha, presta bem atenção. É, nunca, nunca. Eu só quero que vocês reflitam isso. Como a mentira é forte. A mentira dos judeus trouxe um sofrimento para Jesus tão forte. Mas Cristo já sabia desse cálice, né? Claro que ele sabia. Mas agora, você que não sabia, e nem eu, e eu aprendo com vocês aqui. Vocês acreditam que nós aprendemos junto? Por que nós aprendemos? Porque não sou eu que está ensinando. Eu só estou lendo a palavra. Mas o Espírito Santo, ele abre a minha mente e a de vocês. Porque onde houver dois ou três reunidos em meu nome, não foi assim que Jesus disse? Ele estaria no meio de nós. Então, ele está aqui conosco. Não é verdade? Nós estamos na presença de Deus. Então, veja, irmãos. Veja aqui. A mentira. Olha a força da mentira, irmãos. Nós temos vendo aqui, irmãos, que a mentira, a força dele era muito forte, irmãos. Né? Quando ele disse nesse versículo 18 aqui, começaram a saudá-lo, né? Zombando de Jesus, salve rei dos judeus. Isso aqui estava sendo uma paródia, irmão, um deboche de saudação. Salve, como se fosse salve César, salve rei dos judeus. Então, era uma paródia que eles estavam usando ali, num deboche. Por quê? Por causa da mentira daqueles que estavam com as sagradas escrituras nas mãos. Meu Senhor. Irmãos, que nós tenhamos cuidado, queridos. Em nome de Jesus, tenha cuidado. Por favor, eu peço à Irmandade, vigie em nome de Jesus. Olha o que nós temos em nossas mãos, que nós lemos todos os dias.
que nós vamos à igreja, vamos ouvir a palavra de Deus todos os dias, irmãos do céu, que nós não sejamos como esses escribas, que nós não sejamos como os principais sacerdotes, os anciãos daquela época, que nós sejamos verdadeiramente cristãos. As nossas obras têm que declarar que nós somos de Jesus, que nós somos de Cristo, irmãos. Tem que haver transformação em nossas vidas. Sem a palavra de Deus, ai de nós. Irmãos, agora você está entendendo que nós precisamos. Vamos ler lá no livro de Oséias, no capítulo 6. Lembra quando antes Jesus falou ali, está em Mateus, né? Em Marcos, Jesus falou para aqueles homens, eu não vim para os justos, né? Mas para os injustos, não vim para eu vim para os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, o que Jesus quis dizer? Ele falou: eu quero misericórdia e não sacrifício. Oséias, vamos lá em Oséias, no capítulo 6, só para nós entendermos isso aqui, irmão. Oséias, capítulo 6, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Irmão, se nós não tivermos conhecimento de Deus, do Senhor Jesus, como hoje nós estamos tendo, nós vamos pecar na presença de Deus, vamos errar mais. Por isso que tem uma outra passagem: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que morrem. Agora, nós temos a palavra de Deus. Vamos acabar, vamos usar, vamos ser instruídos da palavra de Deus. Conhecimento, nós não erramos. Quem conhece, tem instrução, tem manual espiritual nas suas mãos. E aqui nós voltando para a palavra, irmãos. Então, aqui nós vemos que Jesus sofreu por causa da mentira. Então, a mentira tem um poder muito forte, irmãos. Muito forte para manipular a vida de outra pessoa. Só que tem um detalhe: a sua alma, o diabo não toca. Aquela que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o maligno não toca. Pode sim, o corpo pode ir para uma prisão injusta, pode, né? Que nem Jesus aqui, ó. Jesus aqui foi para uma condenação injusta. Levaram o corpo dele, mas tirou dele aqui o poder de Deus dele aqui dentro? Não. Tirou ele aqui a comunhão dele com o Pai? Não. Alguém pode te desprezar? Alguém pode levar alguma mentira por você ser uma serva, um servo de Deus por motivo de inveja e fazer toda a tua parentela virar as costas contra você? Manipulou, mexeu na tua vida, mas mexeu na integridade tua com Jesus Cristo e com Deus Pai? Não. Irmão, espírito de inveja, ela é capaz de manipular muitas pessoas e afastar você de muitas pessoas. E de repente você pode estar no deserto, isolado, e às vezes você acha que está injustiçado. E de repente é um plano de Deus deixar você no deserto para que você converse mais com Deus e ouça Deus falar com você também. Tem essa permissão de Deus, sim. Então, irmãos, aqui na palavra, Jesus começou a sofrer por causa da mentira deles. E digo para todos vós, cuidado com a mentira, porque todos os mentirosos vão para o lago do fogo eterno. Então, aqui está se falando até dos crentes, tá? Todos os mentirosos. Podem, aqui vai estar todo tipo de religião, pode estar todo tipo de pessoa, todo mentiroso. Inclusive, se tem... Bom, filho de Deus não é mentiroso, né? Filho de Deus não tem. Quem é o filho do diabo que é mentiroso? Ah, mas eu... E Judas também foi a mesma coisa. Ah, mas sou batizado.
em Cristo Jesus. E Judas também foi batizado. Ah, mas eu fiz muita maravilha. E Judas também expulsou demônios. Judas foi junto com aqueles discípulos nas missões. Ele expulsou demônios. Eles foram em dois. Eles foram lá, curaram enfermo. Teve multiplicação. Judas tinha um cesto lá que Jesus dividiu os 5 pães e 2 peixes. Judas tinha um cesto, também foi dando comida para todos. Judas viu todo aquele milagre e Judas viu tudo. E qual foi o fim dele? O coração dele estava não estava em Cristo. Estava no outro Deus que ele queria dinheiro, ilícito, inclusive, que foi a traição de Jesus. Não é verdade? Então, irmãos, não se assuste, não. O que Deus está dando a graça de falar aqui, não se assuste. E se tiver alguém que está nessa situação que Deus está dando a graça de falar, ainda há tempo de você se corrigir. Judas teve várias vezes tempo de correção, porque Jesus declarou várias vezes e ele não se arrependeu de hipótese alguma. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, receba com amor e carinho todos os conhecimentos vindo de Deus, como para mim e para vocês. Tá certo? Então, tome bastante cuidado com a mentira. A mentira mata sim. Teve muitos mentirosos que matou almas, que até se afastaram da igreja por causa do mau comportamento de um falso cristão, que são aqueles que vão dizer, Senhor, Senhor, lá em Mateus, né? Vocês vão ver lá em Mateus, no capítulo 7, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas, curamos enfermos. E Jesus vai dizer declaradamente, diante de todo mundo, aberto para todos ouvir, os anjos e todo mundo vai ouvir. Para trás de mim, vós que praticai iniquidade, eu não vos conheço. Mas fez todo aquele milagre. Jesus não reconheceu como filhos de Deus, por causa que eles receberam sim, mas continuaram querendo amar o pecado, amar o mundo, amar a mentira, o engano e destruir a vida de pessoas. Que nem esses homens fizeram aqui. Jesus não conhece essas pessoas. Todo crente que é mentiroso, enganador, que já deu calote na vida das pessoas, que mudaram a vida de pessoas, Jesus não conhece essas pessoas. Não. Pode estar com a Bíblia debaixo do braço, pode fazer, pode estar bonitinho, pode estar de terno, gravata, pode estar de véu, pode estar de Bíblia, pode estar de nu, pode fazer o que quiser. Mas se o coração é impuro, pode ter certeza. Ó, um coração impuro, você sabe o que é coisa impura, né, irmão? Se vocês pegarem, vou dar um exemplo para vocês aqui materialmente, tá? Suponhamos um exemplo. Aqui está uma água mineral. Todo mundo conhece água mineral. Puríssima. Uma água puríssima. Muito bem. Vocês conhecem o Rio Tietê. O Marginal Pinheiro, Rio Tietê. Por só uma gotinha aqui, ó. Uma gotinha, aquela sujeira lá. Como aqui tudo é limpo, limpinho, aquilo vai sumir, vai desaparecer. Mas você sabe que tem uma contaminação aqui. E eu desço o copo de água para vocês beber. Com uma gota, aqui é água mineral, só que tem uma gota da água do Rio Tietê aqui dentro. Vocês beberiam? Vocês teriam coragem de beber? Olha bem isso aqui. Tá limpo. Mas vocês teriam coragem? Você não vai ver a sujeira. Mas tem uma gota só. Não é 10 ml, nada, uma gotinha. Ela vai prejudicar a vida da pessoa, não vai? É um veneno, né? Quantas bactérias, quantas coisas ruins poderá destruir essa água limpa? Teu coração, quando recebeu Jesus Cristo, ele limpou você de tudo, todos, ele perdoou todos os teus pecados, te purificou. Por isso que Jesus fala com Deus dizendo: santificai-o na tua palavra, né? É a verdade. Não, santificai na verdade,
A tua palavra é a verdade. Irmãos, vocês não estão recebendo aqui a leitura da palavra de Deus? Nós não estamos recebendo a palavra? Então, se o coração tem essa sujeira toda e misturar com esta palavra, é lógico que a palavra nunca vai ser suja. Ela sempre vai permanecer limpa. Então, meu irmão, deixa a palavra entrar no teu coração e você tomar o conhecimento disso e começar a se afastar das impurezas. Porque ela leva um coração impuro, porque se ele é impuro, existe morte. E se existe morte, Satanás está dentro dele. Então, como é que identificamos as pessoas que estão com demônios influenciando a vida deles? Com a mentira, com a trapaça, com o engano, com falsos testemunhos, esses homens aqui mesmo, levantando, incitando a multidão. Olha quanta multidão, olha o perigo. Irmãos, é isso que nós temos que refletir. Olha o perigo de alguns sacerdotes principais deles, com os escribas, com os anciãos ali, na época que estavam ali, incitou o povo inteiro, colocou veneno. Aquele povo tem ali entre eles que foram curados da lepra, que também participou da comida multiplicada, que é os pães, né, que foram multiplicados, do peixinho, que outros foram curados, os seus filhos que tocavam, outros que foram expulsos os demônios, enfim, estava ali, de repente foram envenenados. A multidão toda em um só povo, falando a mesma língua, crucificai-o, crucificai, pela incitação de um poder de um sacerdote. Isso é grave, irmãos. O coração de um invejoso contaminou uma multidão toda. Senhor Jesus, cubra nós com teu sangue. Meus amados, agora vocês entenderam a importância de nós lermos a palavra de Deus para ter conhecimento, e muita gente não pega na Bíblia Sagrada e não lê, prefere ler um romance, prefere ler alguma outra revista, prefere ler alguma outra coisa, menos a palavra de Deus. Olha só, contaminou a multidão toda, inclusive até os próprios soldados foram contaminados. Irmão, olha o poder que tem essa mentira. Voltamos às Escrituras. Irmãos, e nós vemos aqui, como eu disse a vocês, né, que eles, já no versículo 19, ele pega e fala assim, no 19, e os soldados feriram na cabeça do Senhor Jesus, né, ó, feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele. Olha o Senhor Jesus passando constrangimento outra vez, passando um insulto, um ódio das pessoas. Cuspiram nele. Postos de joelhos o adoraram. Meu Deus, que forte isso, né, irmão? Então, nós vemos isso, irmãos, glória ao nome do Senhor, que eles estavam batendo na cabeça do Senhor Jesus, né? Estavam lá batendo na cabeça. Presta atenção nisso. Quando eu falei do Senhor Jesus para nós, mas na cabeça desse soldado, eles estavam batendo na cabeça do rei dos judeus. Presta bem atenção no que quis dizer. Para nós que temos conhecimento do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, nós estamos aqui desse lado dizendo que ele bateram na cabeça do Senhor Jesus. Do lado deles, eles bateram na cabeça do rei dos judeus através da contaminação da mentira, zombando. Entendeu, meus irmãos? Então, nós vemos aqui, né, com o próprio cetro, né, que o cetro é a cana, né, que ele tinha, isso indicava a fraqueza, né, irmão, do seu reino. Não deu um cetro de verdade, deu uma cana, uma coisa assim, como se representasse um cetro. Então, mostrou como se fosse uma fraqueza do seu reino, porque é assim que eles estavam acreditando, né? É assim que eles estavam acreditando. Zombando, porque um rei de verdade, irmão, recebe uma coroa real, um rei de verdade recebe as suas vestes realeza,
Um rei de verdade recebe um cetro de ouro. Deram uma cana. Então, zombaram o rei dos judeus. Como você é fraquinho. Zombando, olha aqui. Quer dizer, deu ali um... E adoraram, ainda está aqui dizendo, né, irmão? Você pode ver aqui, ó. Depois que fizeram, ó, feriram na cabeça com uma cana, cuspiram nele, pôs de joelho, adoraram, tudo de zombaria. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está feliz por Jesus ter escrito o seu nome no livro da vida? Deus ter escrito o seu nome no livro da vida? Está feliz de ser convertida para Jesus? Mas a pergunta é, você está mesmo convertida para Jesus Cristo? De verdade? Você está mesmo? Você está andando fielmente com Deus e com teu Filho Jesus Cristo? As suas obras declaram que você realmente é cristão e cristã? Diante deste mundo de trevas, diante desse mundo de trevas escuras, Jesus diz para nós sermos a lâmpada, ser luz para este mundo. No capítulo 6 ali, ele está dizendo, né, de Mateus, que, não, acho que é ainda no capítulo 5, salve erro, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, que nós não devemos estar debaixo da mesa, debaixo do alqueire, mas nós devemos estar no velador, no alto, para que a luz ilumine os que estão nas trevas. E para estar no alto, irmãos, não é ser homens importantes, mulheres importantes, é serem evangelistas, os verdadeiros cristãos que levam o evangelho, o reino de Deus para o povo, para o mundo. Isso. Aprender com Jesus Cristo, irmãos, como está aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 4, deixa eu ver aonde que vai estar aqui. Glória a Deus. Uma passagem que diz bem claro, irmãos, muito claro, que e partindo da Galileia, eu teria que encontrar aqui, irmãos. Depois, uma anja, você me ajuda aí, uma passagem que diz assim: e partindo da Galileia, entrando nas sinagogas, ensinando, pregando o reino dos céus e curando de moléstias, de enfermidade. Então, Jesus, o Senhor, ele primeiro ensinava para depois ele pregar o reino do evangelho e para depois ele fazer a cura. Porque curar sem ter conhecimento é como um curandeiro qualquer possa fazer, como muito aí pensa. Mas ser curado com o conhecimento de quem é que está te curando, verdadeiramente ninguém abandona. Sabe que é filho de Deus. Eu sei também que está no livro de Mateus, capítulo 9, também fala que Jesus já não fala mais da Galiléia. E partindo para outras aldeias, ele entrava na sinagoga, ensinava, depois ele anunciava o reino do evangelho e depois ele também curava de moléstias. Esse eu acho que deve estar, glória ao nome do Senhor Jesus, ele está tanto no capítulo 4 de Mateus, como também no capítulo 30 e no capítulo 9 também, aqui ele também fala dessa parte, tá? Olha aqui, ó. Eu vou até no capítulo 9, diz assim, ó, de Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, vírgula, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Olha aí, irmãos. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Olha que coisa mais linda, mais linda. Jesus ensinava. É o que nós estamos aprendendo, irmão. Estamos sendo ensinados
para depois nós anunciarmos o evangelho e para depois fazer as curas. Assim é. Agora eu lembrei, está no livro de Mateus também, capítulo 4. Aqui Jesus corria nas cidades e aldeias. No capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó, no versículo 23, ó, glória a Deus. No capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e moléstia entre o povo. Mateus, capítulo 4, versículo 23, na Galileia. Depois, Mateus, né, nós vemos aqui, Mateus no capítulo 10, que vocês viram aqui no versículo 35, já todas as cidades. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 9, né? Perdão. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, já falava de todas as cidades e aldeia. Jesus ampliou o reino. E o que isso nos ensina? Que cada um de vocês tem que ampliar e nós temos que ampliar. Então, nós não fomos comprados pelo sangue de Jesus para ser mentirosos, para ser enganadores, para dar calote na vida das outras pessoas, mudar com mentira o rumo da vida das pessoas. Nós fomos chamados para nós reinarmos com Cristo, nós fomos chamados para percorrer, glória ao nome do Senhor, que hoje, através da internet, nós estamos anunciando, percorrendo para todos os lugares do mundo, anunciando a palavra de Deus, a verdade, o reino e a glória. Nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, falando dele, não se fala da vida de ninguém, não está se falando de política, não está se falando de cultura, nada disso, está se falando do reino do céu. Vocês podem ver que aqui está sendo falado de quem? Do Filho de Deus, e não das nossas vidas. O que você precisa, o que eu preciso, isso ele vai nos dar. Ele já falou que ele já nos ensinou que nós não devemos andar ansiosos como os gentios andam, preocupados com as coisas dessa vida, que nós entregamos na mão de Deus. É claro que tem que ser sábio, né, irmão? Também fazer dívida aí à torta, à direita, só vai arrumar problema para sua cabeça. Agora, se você andar com Cristo, você vai ter sabedoria financeira, você vai ter sabedoria de educação, você vai ter sabedoria de tudo. Cristo é a sabedoria. Pode ver isso em Provérbios 9, Provérbio capítulo 9, lê lá, capítulo 8, né? Eu acho que é 8 ou 9, da sabedoria. Lê lá, vai lá ver a sabedoria, é Cristo. E você tem ele, nós temos Jesus. Vamos aprender junto? Vamos, irmão. Então, pronto, está aqui a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, voltando então para Mateus, então, eles adoraram aqui, né? Eles aqui estavam zombando do nosso Senhor Jesus. E no versículo 20, diz assim: e havendo escarnecido, despiram a púrpura, quer dizer, tiraram, né, aquela capa dele, vermelha, escarlate, né, e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Então, nós vemos aqui, irmãos, que esses soldados, né, essa expressão de levarem para fora, a fim de crucificar, o que isso está aqui, irmão? Está se referindo ao centurião e o pelotão, né? Que o centurião está levando. Lembra de um centurião quando Jesus, numa outra passagem, Jesus morreu e a terra tremeu, o sol enegreceu e houve aquele terremoto? Lembra do centurião? Ele abriu a boca dele e falou: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Você lembra disso? Pois é. Então, aqui, Marcos é lógico, Marcos aqui ele não identificou tudo isso, mas nós vamos para Lucas, nós vamos aprender lá alguma coisa e um vai ajuntando com o outro. Aqui, Marcos ele focou muito sobre o acontecimento, Lucas ele já vai mostrar um pouco mais detalhado, Mateus também mostra isso, João também tem a parte espiritual, né? Depois nós vamos chegar no livro de João. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que isso aí está se referindo ao centurião e o pelotão de execução, tá? Agora já não é mais as tropas, presta atenção. Não é as tropas de soldados que foram lá e crucificaram Jesus, não. Existia um pelotão específico para crucificar pessoas. Entendeu isso? Tá? Então, foi entregue um centurião de soldados, os soldados acompanharam, e um pelotão que ia executar isso. Irmãos, vamos entender isso um pouco melhor para vocês entenderem, tá bom? Por exemplo, um exemplo, né, irmãos?
A execução de pessoas da pena de morte, tá bom? Pena de morte. Vamos dar um exemplo assim, eu não entendo muito sobre isso, mas que nem em outros países existe a cadeira elétrica, alguma coisa para fazer a pessoa morrer. É a polícia que vai lá fazer isso? Ou já existe uma pessoa específica para cuidar disso? Então, veja, os soldados fizeram isso com Jesus, mas não foram eles. Foi entregue para um outro pelotão, que é o executor da crucificação, que crucificam todas as pessoas. Tá bem? Tá? Entendeu bem isso, meus amados? Então, desta forma, materialmente, quando se está uma cadeira elétrica, não é qualquer policial que vai lá e vai pôr ele na cadeira elétrica. Existe uma pessoa que sabe como fazer, é uma pessoa específica para aquele tipo de execução. Aqui foi isso. Ele foi entregue para esse centurião, tá bom? Foi entregue para ele, glória ao nome do Senhor Jesus, e esse pelotão de execução. E aqui, nós vamos parar por aqui, meus amados. Na quarta, a gente acaba de ler o restante. Que Deus abençoe. Eu espero que todos entenderam e guardem nos vossos corações, sejam perfeitos na presença de Deus. Muito vai falar, mas eu sou fraco, irmão. Não vem com uma desculpa de ser fraco, porque o próprio livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, a própria palavra ali nos diz que nós temos que se fortalecer no Senhor. Então, a ordem é: sejam fortes em Cristo Jesus. Sozinhos somos fracos, em Cristo somos fortes, tá bom? Então, não vamos pegar uma muletinha e dizer, ai, tadinho Deus, eu sou fraquinho. Sim, temos fraqueza, mas quando você se aproxima mais da palavra de Deus, as fraquezas vão sendo eliminadas. Materialmente, quanto mais você se aproxima, né, você se alimenta bem, você cuida, né, fazendo exercício e tantas outras coisas, você está fortalecendo os músculos, está fortalecendo, sua saúde está cada vez melhor, quer dizer, menos sedentário, então você tem possibilidade de ter bem menos chance de estar enfermo do que uma pessoa que não tem nada disso, tá bom? O sedentário, ele tem a chance de estar mais enfermo do que a pessoa que tem mais exercício, tem mais força. Então, é a mesma coisa espiritual. Não fica aí dizendo, eu sou fraquinho, fraquinha, com a Bíblia nas tuas mãos, com os conselhos da palavra em tuas mãos. Não, irmãos, se fortaleça no Senhor e você vai ser um crente bem forte e tudo que vier contra vós, o escudo da fé, você vai segurar tão firme com qualquer coisa que vier contra você, o escudo da fé, todos os dardos batem no escudo e tudo cai para terra, por terra, porque você tem fé, alimenta a tua fé, aumente ela em Cristo e depois usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que usar a palavra de Deus para nós vencermos este mundo. Tá bem? Então, essa é a palavra, é o que o Senhor nos ensina nesta manhã, nos dando essa bênção em todos nós. Que o nome do nosso Deus, nosso Pai, seja glorificado. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus.